É, alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono. Mas antes de mais nada, o que é um texto? Do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Então a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se todas essas imagens mostradas no slide se referem a textos. Então o primeiro é mais claro, tem lá, de fato, um texto no formato que a gente está acostumado, com palavras, parágrafos, no formato clássico do que a gente chamaria de texto, um texto feito de palavras. Mas e todas essas outras imagens? Seriam textos? Então tem um poema, por exemplo, que tem imagens no fundo, imagens recortadas, de contextos diversos, com palavras em cima. A gente considera isso texto ou não? E aí tem outros que têm poucas palavras e mais imagens. Tem outros contextos que são imagens puramente. E, por fim, um quadro. Esse quadro seria um texto? E aí a gente fica com esse questionamento. Como que a gente define se é texto ou não? A gente precisa, então, ter um conceito do que seria um texto, para poder dizer se sim ou se não. Então vamos lá, são vários conceitos que existem de texto. O conceito que eu gosto de trabalhar e que a gente vai trabalhar aí ao longo das nossas aulas, até vocês se formarem ali no terceiro ano, que eu acho que é um conceito que faz muito sentido no mundo que a gente vive hoje. Já não é mais só aquele conceito fechado de um texto que é composto por palavras. Um texto que está num livro didático, que está num romance. É um texto, um conceito amplo, ou seja, a gente considera, não é que vale tudo, mas tudo aquilo que a gente possa decifrar, que tem um sentido, pode ser considerado um texto. Uma pessoa pode ser um texto, de acordo com aquilo que ela está representando em determinado momento. Então, por exemplo, vamos ler o que está aí. Um texto é qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo significa qualquer coisa. Por meio de um sistema de signos, ou seja, necessariamente palavras? Não, palavra é um tipo de sistema de signo, que engloba textos verbais com palavras e não verbais, por exemplo, o quadro. Então, um quadro pode ser considerado um tipo de texto? Segundo essa definição, sim. Segundo outras definições, não. Mas essa definição eu acho que ela é bacana. E ela é bacana e interessante para o mundo em que vivemos, porque é um mundo mais dominado às vezes por imagens. E aí, se a gente ficar nessa de texto é só coisa escrita, a gente pode cair, por exemplo, naquele discurso, as pessoas não leem mais. Não leem o quê? Que tipo de texto? Mas, por exemplo, assistir um filme é um tipo de leitura, se a gente considerar que o filme também é um texto. Percebe? Então, assim, texto é um todo que produz sentido, ou seja, todo texto deve ser autônomo. Um pedaço de qualquer coisa que seja, que não faça sentido sozinha, ela não é considerada por si só um texto. Então, eu rasguei metade de uma página. Essa página não está ali fazendo sentido. Então, não é um texto. Porque uma outra pressuposição do texto é que faça sentido. E é o que temos no último tópico. Um fragmento isolado por si só, que não tenha sentido, não é um texto. Ah, professor, então eu sabia que ia acontecer isso. Uma hora ia virar bagunça. Virou bagunça, então tudo agora é texto. Não necessariamente. Então, vocês têm razão de pensar assim, caso não houvesse aí, dentro dessa teoria que eu estou trazendo para vocês, é uma organização. E a organização justamente é essa que parece simples, mas não é. Que é a questão de fazer sentido, ou seja, o texto tem que ter um negócio que é como se fosse óbvio, mas não é. Textualidade. O que é textualidade? Um texto que tem textualidade é diferente de um amontoado de frases. Se você pega um monte de frase e coloca junto ali num pedaço de papel e me entrega, isso não é um texto. A não ser que você tenha um negócio que chama
intencionalidade. Ou seja, eu quero escrever um texto para mostrar que o mundo em que vivemos está fazendo cada vez menos sentido. Logo, eu escrevo um texto com várias frases que não se ligam entre si, e o texto não faz sentido para mostrar que esse nosso mundo não faz sentido. Ou seja, tem uma intenção. Aí acabou virando um texto, percebe? Parece papo de maluco, mas não é. Então, pensar primeiro a diferença de um monte de frase junta para um texto. O texto tem que ter textualidade, ou seja, uma intenção de passar uma mensagem, ter um significado e um sentido. E o que dá essa textualidade ao texto? Olha só, parece que as coisas não se encaixam, mas veja aí como as nossas aulas anteriores se encontram com essa aula presente. Coerência textual e coesão textual. Intertextualidade, coisas que já vimos. E essa tal dessa condições de locução, ou seja, a condição de produção de um texto, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Aí vocês vão virar agora e falar lá, o professor se enrolou, tá tentando enrolar a gente agora, porque continua confuso, continua tudo valendo, tudo agora é texto, eu não tô entendendo que coisa é essa. Tá nada organizado não. Por isso então que existe um negócio que chama gêneros textuais. E aí a nossa aula de hoje começa a fazer sentido, porque a aula chama-se o quê? Gêneros textuais e sequências textuais. E eu estou falando de texto, ou seja, se eu parasse eu li, na aula não faria muito sentido. Então, para que serve gêneros textuais? Já a partir do momento que a gente está trabalhando com a visão ampla do que é um texto, ou seja, o texto pode ser várias coisas. A gente tem que, de fato, dar uma organizada aí, porque senão a gente se perde num vale tudo. E aí, se vale tudo, fica realmente complicado de você trabalhar. Porque, por exemplo, como é que eu ia corrigir uma redação de vocês? Ah, professor, então você tem que me dar 10 em todas as redações que eu escrever, porque tudo é texto, então meu texto é meu texto. Eu acabei de inventar um gênero, você tem que engolir. E vocês estariam certos. Mas existe um negócio que chama gêneros textuais. E aí, vou ler essa cartinha e prestem atenção nesses termos em negrito. Pela manhã recebi uma carta do banco. Depois enviei um e-mail ao colégio. Na internet havia um anúncio. Havia também um artigo sobre novas tecnologias. Ao entardecer, li um livro de poesia. Os versos eram belos, fiz um resumo dele para um amigo que escreve contos. Ainda antes do jantar, li uma tirinha. Bom, paro por aqui, pois a lista de coisas que fiz seria infinita. Todas essas palavras em negrito se remetem a gêneros textuais, ou seja, são características específicas de alguns modos de você formatar um texto. E essas formas de você formatar um texto, a gente dá o nome de gêneros textuais, ou seja, a gente já antes você fala carta, você já sabe que tem determinadas características que são diferentes de, por exemplo, de uma tirinha. Eu falo tirinha, você não vai pensar na estrutura de uma carta. Eu falo poesia, você não vai pensar na estrutura de uma lista. A princípio, a gente vai ver que tem exceções. Uma coisa fundamental dos gêneros textuais, a gente entender, é que eles... O que significa dizer que eles são dinâmicos? Eles nascem e morrem. Do mesmo jeito que coisas surgem, por exemplo, mensagem de WhatsApp é um novo gênero textual que há alguns anos atrás não existia. E mensagem de beep, pager, pesquisem no Google o que é. Era um negócio muito engraçado. Você ligava para uma central, sei lá, imagina que você está ligando para sua namorada e contava coisas secretas para ela, ou namorado. E a pessoa na central tinha que ouvir aquela mensagem amorosa, digitar para mandar para essa outra pessoa. Era bizarro. Mas acontecia. É um gênero textual que morreu, não tem mais. Nem que você queira, eu acho. Imagino. Enfim, então os gêneros textuais eles podem desaparecer. Carta. Hoje em dia, pouquíssima gente manda carta. Pode ser que daqui 30 anos, quem sabe, a carta deixe de existir. Tudo bem? E aí também existe uma questão que a gente tem que pensar. Tudo isso é delimitado para estudo, mas a gente não tem que ver os gêneros textuais de uma forma assim tão fechada, no sentido de eles podem se misturar e os elementos que constituem, que fazem um gênero textual ser aquele gênero e não outro, eles podem ser modificados. Por exemplo, tem um poema que eu vou colocar para vocês que chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal.
Um poema é um poema, uma notícia de jornal é uma notícia de jornal. Só que o mundo, ele é muito mais complexo e as coisas não são exatamente assim, ou é uma coisa ou é outra, sempre. Então, a título de reflexão disso que eu acabei de falar, eu coloquei esse poema, colagem de um poeta português, Rui Pires Cabral, pra gente pensar um pouco sobre isso. Quando ele coloca, a mulher pergunta: o que você está fazendo? O cara: olha, bem que eu gostaria de saber. Santo Deus, a fronteira do real é permeável. A realidade, ela não é assim tão clara quanto a gente gostaria. Ela é complexa e assim, a gente não consegue compreender exatamente tudo com muita clareza. Então, por que os gêneros textuais deveriam ser assim exatamente bem delimitados? Eles se misturam e às vezes se confundem também. Então, existe uma regra que a gente tem aí, estudo, mas o que não quer dizer que a gente tem que fechar a nossa mente e falar: não, um poema é sempre nessa estrutura, um conto é sempre nessa estrutura. É importante que eles tenham uma certa liberdade, uma certa fluência também. E dentro dessa organização de gêneros textuais, dentro dos gêneros a gente tem os tipos textuais, ou seja, mesmo dentro de um gênero que a gente colocou lá, esse gênero é romance, existem tipos. Dentro de um romance, por exemplo, podem existir tipos diferentes de texto. Quais são esses tipos possíveis? Por exemplo, nesse trechinho que vocês estão vendo aí da Cartomante do Machado de Assis, se a gente der uma lida rápida, o que está em evidência aí são as coisas que acontecem, são vários verbos que se repetem, ou seja, tem coisas acontecendo, tem uma ação se desenrolando, ou seja, o que está em evidência aí é um tipo de texto narrativo, que por definição é aquele texto em que a gente tem uma sequência de eventos, um tema principal e uma intriga ali que se desenrola e no final tem alguma coisa que acontece, em geral. Essa é a classificação básica. Já nesse outro trecho do Eça de Queiroz, a gente vê que o que tem chamando mais a nossa atenção é a descrição de coisas, ou seja, aí já é mais óbvio, a gente tem um texto descritivo, um tipo textual descritivo, que é basicamente a descrição de objetos, em geral, por várias perspectivas diferentes. Nós temos também, conforme podemos ver no texto do Padre Antônio Vieira, um tipo de texto argumentativo, em que você desenvolve ali argumentos tentando convencer alguém. Então, geralmente você coloca informações, desenvolve raciocínio e conclui querendo validar essas suas justificativas. Tem também o texto explicativo, que é aquele que visa dar uma informação. Então temos aí um exemplo: a credibilidade da revista Veja faz com que ela seja a revista de maior sucesso no país, devido em número de leitores, publicidade e preferência entre as agências de propaganda e anunciantes. E por fim, o injuntivo ou instrucional, que é o tipo de texto que vai te indicar uma ação ou algumas ações, vai te ensinar a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o horóscopo fala sempre: você vai passar por uma situação X, Y, Z, e te dá algumas orientações, algum passo a passo de alguma coisa, uma receita. Textos desse tipo, que te ensina ali um certo proceder, te dá uma instrução. Basicamente, são essas formas de texto. Um texto desse pode estar dentro de um romance, por que não? Uma receita de bolo pode aparecer num romance. Agora, por exemplo, colocar uma receita de bolo dentro de uma redação do vestibular, acho pouco provável. Percebe? Então, assim, são coisas para a gente pensar como é que esses gêneros se misturam ou não de acordo com a realidade dada. Sempre de acordo com o contexto. Isso que é importante da gente lembrar. Tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, podem me escrever e bons estudos. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever.